Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Coreia e hoje vamos começar essa primeira aula sobre economia. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é economia, né? Porque pouca gente diz que sabe realmente muito sobre economia e todo mundo parece saber pelo menos um pouco sobre o que é economia, sobre algumas matérias relacionadas a essa disciplina. Por que que as pessoas normalmente elas falam que não sabem muito sobre economia? Normalmente porque ela é uma matéria complexa e o assunto ele é muito hermético, né? Que dá-se a entender que é somente restrito a profissionais relacionados a finanças, governo e inclusive os investidores, né? Bom, mas apesar disso, muitas pessoas têm opiniões fortes sobre algumas questões como a riqueza, o bem-estar, o custo de vida, os impostos, inclusive aos gastos públicos. Até certo ponto, todos nós temos interesses na economia. Por quê? Porque todos esses pontos que eu acabei de dizer, como riqueza, bem-estar, custo de vida, impostos e gastos públicos, eles são relacionados diretamente com a economia. Os pontos de apoio das nossas opiniões, elas são semelhantes à dos economistas. Quando a gente fala assim, mas por que você defende o imposto maior ou por que você defende o imposto menor? Normalmente, aquelas informações que a gente dá para dar apoio àquilo que a gente está falando, elas são as mesmas do que os economistas utilizam. Tá? Por isso, conhecer algumas teorias com mais profundidade irá nos fazer entender melhor como a economia influencia a nossa vida, principalmente nas atuais circunstâncias que estamos próximos a entrar numa crise. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui em 21 de março de 2020, então a gente está aí no início de uma crise devido a problemas na economia, mas que foi dado o estopim pelo Covid-19, pelo coronavírus, mas vamos continuar. Mas antes disso, né, será que a gente sabe o que significa, por exemplo, um aumento no desemprego, uma queda de inflação, uma crise dos mercados, ou o que significa o déficit comercial? Será que sabemos por que os bancos eles ficaram tão grandes e até mesmo por que eles existem? Apesar de ser uma matéria muito importante e que nos influencia no nosso dia a dia, a economia é vista com desconfiança, porque ela passa um ar de complexidade, onde precisamos de gráficos, fórmulas, estatísticas para a gente conseguir definir certas coisas nela. Inclusive, tem um pensador, um historiador escocês chamado Thomas Carlyle, que disse que a economia é uma ciência lúgubre. Ela é sombria, ela é triste, desprezível e totalmente aflita. Outro ponto de equívoco geral das pessoas é que ela só trata de dinheiro. Na verdade, a economia ela trata de muito mais do que dinheiro. Mas vamos começar pelo começo. O que é economia? Bom, a palavra economia, né, a etimologia da palavra, ela vem do grego oikonomia, que significa administração da casa. Nada mais é que o estudo das maneiras de gerir os recursos como produção, permuta de bens e serviços. Os primeiros economistas do jeito que conhecemos só foram aparecer no século XVIII e o estudo chamava-se economia política, aparecendo como o ramo da filosofia política. Então, na verdade, ela era uma matéria dentro do conceito-chave aí do assunto, né, filosofia política. Conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a perceber que ela merecia um campo totalmente novo e passaram a denominá-la ciência econômica e se popularizou como economia. A economia, querendo ou não, ela é uma ciência, como o próprio Carlyle definiu ela. Boa parte da teoria econômica utiliza a matemática e a física e tentam determinar seu comportamento da mesma forma que os físicos tentam fazer com as questões da natureza utilizando a matemática, né? Porém, a economia depende do homem e das suas ações racionais
e das suas ações que às vezes nem são tão racionais assim. Por isso, a economia está mais ligada à política, psicologia e sociologia. Apesar da gente utilizar muito a gráfico, a estatística e questões matemáticas e funções matemáticas, a economia realmente ela está mais ligada à política, à psicologia e à sociologia. A melhor definição sobre o que é economia vem do economista britânico Lionel Robbins, que diz que a economia é uma ciência que ela estuda o comportamento humano como inter-relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos. Desde 1932, que foi quando Lionel Robbins descreveu a ciência como eu acabei de falar, essa é a definição mais aceita atualmente. A maior diferença entre essa e as demais ciências é que os sistemas que são examinados por ela são totalmente instáveis. Os primeiros economistas datam do século XVIII, porém a publicação do livro A Riqueza das Nações em 1776, que foi escrito por Adam Smith, foi o que motivou o interesse no assunto por muitas pessoas, justamente porque a economia estava mudando rapidamente devido à primeira revolução industrial. Então, não é ao acaso que a economia moderna, do jeito que a gente conhece hoje, ela iniciou-se, ela cresceu, ela nasceu, né, no século XVIII com a publicação do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Smith comentou que o mercado era guiado por uma mão invisível, dizendo que indivíduos interesseiros davam à sociedade aquilo que ela precisava. No entanto, Smith ele era filósofo e seu livro trazia várias informações referentes à política, história e antropologia, não somente à economia. Depois de Smith, né, vieram os pensadores que focavam somente na economia. Com a evolução, né, dessa matéria, muitos identificaram ramos específicos dentro da própria disciplina. Dentro desses ramos havia um modelo que analisava o todo, no âmbito nacional e internacional, que chamamos de macroeconomia. A macroeconomia ela estuda temas como o crescimento, o desenvolvimento, a mensuração da riqueza de um país, a quantidade de produção, de renda, políticas de comércio, tributação, controle de inflação e até mesmo de desemprego. Já a microeconomia, ela analisa as interações das pessoas, ofertas e demanda, compradores, vendedores, mercados e concorrência. Então, você pode perceber que a macroeconomia, ela analisa um contexto muito mais geral, global, e a microeconomia, ela se concentra numa questão muito mais específica, né? Com o seu desenvolvimento, foram surgindo diversos tipos de escolas diferentes. Existem as escolas que se baseiam na eficiência do mercado e da não intervenção estatal, conhecida como laissez-faire. Outros defendem que o mercado tem falhas no seu sistema e precisam de um governo para intervir, oferecendo bens e serviços e contendo o poder dos produtores. O conhecido Karl Marx dizia que o capitalismo tinha um defeito fatal e não sobreviveria depois de um determinado período. Alguns economistas eles tentaram definir certas partes da economia com gráficos e fórmulas matemáticas no final do século XIX. E foi nesse mesmo momento que criou-se as três maiores escolas da economia: a austríaca, a suíça e a inglesa, diferenciadas principalmente da quantidade de intervenção estatal. No século XX, veio mais uma escola, na Rússia, que defendia a economia planificada ao invés da economia de mercado. Na verdade, as pessoas não utilizam esse termo, né, escola russa. Ela é conhecida como socialismo mesmo, né, que ela diverge totalmente da economia de mercado, né? Ela é uma economia planificada. Apesar de todas as ideias, muitas delas foram postas em prática na crise de 1929. Em 1991, pareceu que a economia planificada realmente não iria funcionar com o advento da queda da União Soviética, apesar de muitos economistas ainda não pensarem dessa maneira. No século XX, juntou-se a economia às teorias dos jogos e à teoria do caos. Foi nesse período também que muitos economistas comentavam sobre os problemas do capitalismo. Outros diziam que ele criava problemas ambientais, outros diziam que ele causava problemas sociais e, enfim, foram vários pontos que foram lançados ao ar
que depois cada pensador, né, cada economista veio para tentar resolver o problema. A gente vai falar sobre as crises, sobre os problemas ambientais, a gente vai falar sobre os problemas sociais e vamos falar também sobre questões mais do contemporâneo, do dia a dia. Mas antes, a gente vai falar sobre os pensadores, as escolas e vamos entrar mais a fundo no contexto do que é economia. Por quê? Porque a gente tem que entender o núcleo disso antes da gente começar a falar sobre questões mais específicas. Tá bom? Eu vou deixar para vocês aí algumas frases de pensadores sobre o que é economia. John Kennedy Galbraith, economista canadense-americano, ele disse que na economia, esperança e fé coexistem com grande pretensão científica e também um desejo profundo de respeitabilidade. O economista Thomas Sowell, americano, diz que a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer o que querem. A primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. E Steven Levitt e Stephen Dubner disseram que, no fundo, a economia é um estudo dos incentivos, como as pessoas obtêm o que querem ou necessitam, ainda mais quando outras pessoas querem ou necessitam a mesma coisa. E por fim, Joan Robson, economista britânica, disse que o objetivo de estudar economia é aprender a não ser enganados pelos economistas. Por hoje é isso. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo e muito provavelmente nos próximos dias irei lançar as outras aulas sobre economia. Beleza? Um abraço para todos e tchau!